O helicóptero do Detran ajudou a salvar, cara, uma nova vida no transporte de um coração. O órgão, ele veio do estado de Goiás aqui para o DF. Mas você já pensou como essa operação acontece? Como os agentes se preparam aí para essa missão assim tão delicada? É isso que nós vamos entender agora com Cris Otaviano, inclusive, que está lá no hangar. Cris, não é facinho assim como a gente está pensando, né? Tem toda uma estrutura para isso. É com você, querida. Mais uma vez, muito boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no Balanço Geral. A gente está aqui no hangar, onde acontecem essas operações também de transporte do Detran. Quem está aqui do meu lado é o comandante Sérgio Alexandre, que também está dentro da chefia dessas operações aí de transporte de vida, que é o transporte de órgãos. E a aeronave que faz todo esse trabalho é essa aqui que está atrás de mim. Vou convidar o comandante para a gente chegar ali mais perto, porque ele pode abrir a porta e o Gilson pode mostrar. Ô, Fred, isso aqui não é muito diferente de um helicóptero padrão desses que a gente está acostumado, não. Mas o que eu quero saber do comandante Sérgio, que a gente estava batendo papo aqui agora, é a respeito dessa operação em si. O Fred falou assim, olha, isso aí não deve ser uma coisa tão simples, deve ter muitas questões ali dentro desse transporte dos órgãos, e é isso que você estava me contando agora, né, comandante? Tem todo um passo a passo ensaiado, quase que como um balé nessa história, entre todos os profissionais envolvidos. Bem, boa tarde, Cris. Boa tarde, Fred. É verdade. Toda operação aérea é cheia de procedimentos operacionais padronizados. E no caso do transporte de órgãos, não é diferente. Então, tem o ritual que a FAB executa e depois, quando pousa em Brasília, a gente é inserido nesse processo e a gente também tem os nossos procedimentos operacionais ali em termos de segurança e também para agilidade do processo. Você estava me contando, por exemplo, que tem o lado certo de sair da porta, se é pela direita, se é pela esquerda, o médico abaixa, coloca a caixa aqui no banco. Tudo isso é negociado e há padrões, há protocolos a serem seguidos. Perfeito. Como você pode observar, a gente tem um rotor de cauda ali, que é a parte mais perigosa do helicóptero. Então a gente evita o embarque por esse lado. A gente padroniza o lado esquerdo da aeronave. Então quando o tripulante desce e vai até o avião buscar a equipe médica e o órgão, ele já faz um briefing com a equipe médica e quando ele retorna à aeronave, ele retorna pelo lado esquerdo e faz o embarque pelaquele lado. Então eu tenho um procedimento de embarcar primeiro um médico, depois a caixa, o outro médico, e aí colocar cinto de segurança, fone de ouvido e preparar para a decolagem. É assim que funciona. A gente estava conversando também que a gente tem várias aeronaves aqui em Brasília que estão dispostas a fazer esse transporte. A Força Aérea, ela busca esse órgão, esse coração, esse rim, seja lá onde for necessário no país. E quando chega aqui, vocês têm esses minutos preciosos para transportar isso da base aérea até o Instituto do Coração ou algum outro hospital que porventura venha participar disso. Essa é a missão principal que é encadeada aqui por essa equipe. Nessa missão específica de transporte de órgãos funciona dessa forma. As pessoas que estão do lado de fora não têm noção da necessidade do helicóptero, do porquê, mas é pelo tempo de isquemia do coração. Então o coração tem um tempo de isquemia de no máximo 4 horas. Só que quanto mais rápido ele for transplantado, é melhor para o órgão e para o paciente que está recebendo. Então você imagina que um órgão que está sendo captado lá no Rio Grande do Sul, o tempo que vai demandar do hospital até o aeroporto, lá de Porto Alegre, ou da cidade do interior, depois o deslocamento aéreo no avião da FAB, pode pegar um mau tempo durante o tempo e ter que alternar, né, para a rota por causa do mau tempo. Então tudo isso vai consumindo um tempo muito grande. Quando pousa em Brasília, você imagina se você pegar um congestionamento. Então, essa é a necessidade do transporte aéreo. Então, quanto mais rápido a gente puder fazer, melhor. Melhor a qualidade do órgão que será transplantado. Exatamente. A qualidade. Queria que o senhor dividisse com as pessoas que estão aqui com a gente agora, acompanhando essa conversa, a respeito dessa sensação ou dessa experiência do não posso falhar mais do que nunca, né? Imagina um paciente ouvir que, olha, seu órgão não chegou por alguma razão. Você tem uma história em que isso já aconteceu, que você ouviu dizer, e isso que entristece quem está envolvido nessas operações, né? Mais uma vez, quando a gente está aqui, não é imediato. A ligação foi feita às 2 da manhã, perguntando se a gente está disponível para poder executar a missão, porque a equipe médica sai de Brasília a bordo do avião da FAB, vai para o hospital, faz a cirurgia de retirada do órgão e retorna a Brasília para poder fazer a cirurgia de implante aqui. Então, é um processo que leva horas. E nesse tempo a gente conta com, como eu falei, previsão meteorológica, pode acontecer,
panes na aeronave que também podem ocorrer. Então, tudo isso tem que ser muito organizado, calculado. Então, a gente já teve, ao longo desses anos, a gente já teve situações de condições meteorológicas que impediram o pouso do avião da FAB lá no local, né? A gente já teve situações que a aeronave deu pane também. A gente já teve uma vez que passou pela pane e a gente chamou a Polícia Civil para auxiliar e a Polícia Civil prontamente atendeu. Então, tudo isso pode acontecer. Como você falou, tem que ser muito bem calculado para que a coisa aconteça da melhor forma possível. A gente está falando também de uma certa preciosidade aqui do que está sendo transplantado, né? E aí eu quero trazer para a nossa conversa esse órgão que foi transportado por vocês na semana passada. Porque, Fred, esse paciente que você contou aí agora há pouco, que recebeu um coração, ele tem, de acordo com o que a gente tem as informações, ele tem um tipo sanguíneo muito específico. Então, a equipe médica já tinha, inclusive, planejado fazer nele um transplante de um coração artificial, porque seria praticamente impossível encontrar um coração para ele. Mas a sorte bateu na porta desse paciente aí e encontraram um coração, e essa era uma joia raríssima para vocês transportarem. Eu também fiquei sabendo disso agora pela manhã, eu não tinha essa informação. Que era um caso raro, né? Mas estava tudo certo já para fazer uma cirurgia de implante no coração artificial. Então, quando você tem uma confirmação de um órgão compatível para um sangue raríssimo, que era o caso dessa pessoa, a gente fica assim super orgulhoso, né? Nos demais, a gente já tem aquela sensação de dever cumprido, que você está salvando vidas, né? Então, a equipe do Detran, da Força Aérea, vibra muito com essa situação. A gente fica entusiasta de estar podendo fazer esse tipo de missão. Ainda tem o aval da direção do Detran para que isso aconteça, né? O pessoal da Secretaria de Saúde também, da Força Aérea, tá inserida no sistema. É muito gratificante fazer esse tipo de situação. E uma coisa também, crianças, né? Quando a gente descobre, não é comum a gente ficar sabendo se o doador é velho, novo, né? Sexo, essas coisas. Mas de vez em quando a gente tem informação que são crianças e tudo, então quando é esse caso, é que a gente fica mais emocionado ainda, né? Você vê uma criança que vai poder, né, crescer ao lado dos pais, né, e viver a vida dela. Então é muito bacana. Queria conversar um pouquinho com você também, contar para as pessoas a respeito dessa coisa das aeronaves que estão à disposição para fazer esse trabalho aqui em Brasília. Recentemente, a gente fez uma entrevista com o pessoal das Forças Aéreas a respeito dessa missão tão gratificante. Eles também se sentem muito gratos por participar dessas operações, o pessoal com quem eu conversei lá. E essas frações de segundo, elas envolvem também a escolha da aeronave que vai fazer esse transporte da base aérea ali, da Força Aérea, até o hospital. E aí entra o Detran como personagem nisso, porque a gente teria outras possibilidades aqui no Distrito Federal também. Conta pra gente como é que funciona essa escolha aqui quando chega dentro do DF. Antes de 2015, todo mundo fazia de forma separada. E aí teve essa tratativa com a Secretaria de Saúde para tentar viabilizar um termo de cooperação para que a coisa acontecesse de forma mais célere e o processo fosse, né, assim, melhor. Então, o que acontece? As aeronaves da Segurança Pública de Brasília, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, eles têm as missões específicas, quais sejam o Corpo de Bombeiros, salvar vidas. Por vezes, a aeronave dele está transportando vítimas de acidente de trânsito, pacientes de ataque cardíaco, então tem uma prioridade ali já. Então, para não atrapalhar esse voo, porque eles não iriam deixar de fazer um transplante de uma vítima com parada cardíaca, por exemplo, para fazer o transporte de órgãos. E o Detran tem os voos específicos na parte da manhã, na parte da tarde, mais programados. Então, é mais viável ao Detran estar disponível para fazer esse tipo de operação. Então, pensando na Polícia Militar, vai para ocorrências policiais. Também para não atrapalhar o andamento daquelas missões, é mais fácil a gente ter o Detran para poder fazer. Então, desde 2015, através desse acordo, o Detran é o primário nessa na captação, e a gente realizou, desde então, 68 transportes de coração. 4 de fígados, 1 de rim e 6 córneas. E nisso, lá se vão 68 transplantes via fora. Obrigada pela participação com a gente, comandante, parabéns pelo trabalho. Ô Fred, muito legal isso aqui, muito legal contar essa história, né? Cara, isso é bom pra gente, avalie pra essas famílias. Cris, obrigado. Manda um abraço aí pro comandante Sérgio e também pra todo mundo do Detran.